Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro. Hoje, a igreja celebra a conversão de São Paulo. E hoje, por conta dessa memória, dessa festa da conversão de São Paulo, eu quero trazer para vocês a primeira leitura de hoje, né? Não o evangelho. O padre não vai ler o evangelho do dia, vai ler a primeira leitura do dia, tá bom? A primeira leitura do dia. A leitura se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 22, que diz assim: Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estavam perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu povo, que história de conversão poderosa, muito forte o testemunho de Paulo. Antes era chamado de Saulo, após a conversão é chamado de Paulo. Que bela
história, que maravilhosa história de mudança de vida, de conversão, de experiência de fé, de experiência com Jesus. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, chegou aos sumos sacerdotes, pediu carta de recomendação para poder ir a Damasco, prender os seguidores de Jesus, aqueles que acreditavam em Jesus, que seguiam o caminho, como vai dizer São Lucas aqui nos Atos dos Apóstolos. O homem cheio de ira, queria perseguir, mas Jesus aparece. Jesus aparece para Saulo. Jesus vai dizer: Saulo, Saulo. E é interessante o que Jesus diz para Saulo. Porque Jesus vai dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os discípulos, não era Jesus. Só que Jesus está mostrando hoje, nessa leitura, que perseguir os discípulos, que perseguir os cristãos, é perseguir a Ele mesmo. Olha só, é o mistério da igreja. É o mistério da igreja. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Não se separa Jesus da igreja. Temos que abraçar o Cristo total. É Jesus, por exemplo, Jesus na sua Páscoa, Jesus ressuscitado vai dizer para os seus apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos acolhe, a mim acolhe. Então, quando as pessoas, por exemplo, perseguem os cristãos, quando as pessoas, veja como é sério, quando as pessoas perseguem a igreja, estão perseguindo o próprio Cristo. Jesus fala isso para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Então Jesus, ele se apresentando para Saulo, ele vai dizer: levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Depois Jesus aparece a Ananias. Interessante que Ananias até questiona, né? Pergunta: mas Senhor, a fama desse homem está espalhada em todos os lugares. Não era esse homem que perseguia aqueles que acreditam em ti? Inclusive, ele tem plenos poderes, né? Vai dizer aqui, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, Senhor. O Senhor está pedindo para eu ir atrás desse homem, pelo amor de Deus. Parece que Ananias até teve um pouco de medo, né, de Saulo. Né? Mas o Senhor disse a ele: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. E aqui, meu povo, é interessante. Tem tanta gente que não crê em Deus. Tem tanta gente até que faz o mal, que é uma pessoa má e que demonstra ser. E muitas dessas pessoas, nós que cremos, nós que temos fé em Jesus, muitas vezes nós temos dificuldades para acreditar na mudança de vida de uma pessoa dessa. Será que você, na sua vida, na sua caminhada, já não encontrou alguém que você duvidasse que aquela pessoa seria capaz de ter uma vida transformada? Quantas e quantas pessoas dizem: ah, fulano não tem jeito. E eu digo para você, com Deus tem jeito, sim. Com Deus tem jeito, sim. Ananias obedeceu a Jesus, foi aonde Saulo se encontrava, e disse: Saulo, meu irmão, Jesus, a quem você se revelou a você no caminho, me pediu para eu vir aqui. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, pediu o Espírito Santo, foi batizado. Interessante. A partir daquela experiência, diz aqui a leitura, que Saulo, ele começou a anunciar para todos que Jesus era o Messias. Diz aqui a leitura: tendo tomado alimento, sentiu-se, até um pouco antes,
Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Olha que maravilha! De perseguidor, Saulo vai ser um anunciador do Evangelho, um defensor do Evangelho e da fé. E por causa da fé que ele chega em Jesus, ele agora que vai ser perseguido. Por causa da sua fé em Jesus. E ele vai dar a sua vida até o derramamento de sangue por causa da sua fé em Jesus. Que belo testemunho. Que a conversão de Paulo sirva para a nossa conversão. Nos anime no nosso processo de conversão e que queiramos abrir as portas do nosso coração ao Espírito Santo, porque é Ele, assim como fez com Paulo, quer fazer com cada um de nós, nos levar a vivermos o senhorio de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.